A primeira frase já carrega impacto. Gabriel Bortoleto surpreendeu o paddock ao se posicionar de forma firme sobre o futuro da Fórmula 1, dizendo publicamente que Felipe Drugovich merecia uma vaga na categoria e lamentando sua ausência após a escolha da Cadillac por Pexel e Bottas. Um estreante, em sua primeira temporada, ousar tocar em um dos pontos mais sensíveis da categoria, a falta de espaço para talentos que vencem categorias de base, mostra não apenas coragem, mas também um traço de maturidade que poucos revelam tão cedo. Esse gesto abre portas para interpretações variadas. Será que estamos diante de um piloto que não será apenas uma promessa nas pistas, mas também uma voz ativa nos bastidores da Fórmula 1? E se essa postura política o projetar como um símbolo de resistência e de representatividade brasileira, algo que vai além de sua performance no volante? O comentário de Bortoleto expõe, de maneira sutil, a fratura que há na Fórmula 1 entre mérito esportivo e interesses comerciais. Ao defender um compatriota, ele expõe também sua própria realidade, porque sabe que mesmo com todo o talento, as oportunidades dependem de muito mais do que velocidade pura. Ele próprio foi beneficiado por estar no lugar certo, com a equipe certa em um momento de reconstrução, e agora reconhece o quanto é difícil para outros pilotos brilhantes chegarem ao mesmo patamar. Essa consciência dá a ele uma aura de liderança precoce, como se fosse capaz de enxergar não apenas a corrida da próxima semana, mas a corrida da vida, com todas as curvas e armadilhas que vêm junto com ela. Isso intriga porque abre espaço para teorias. E se Gabriel estiver moldando uma imagem de líder dentro e fora da pista? E se esse discurso for um prenúncio de um futuro em que ele se torne não apenas o rosto da Audi na F1, mas também uma das vozes mais influentes do grid? Essa postura política ganha ainda mais peso quando lembramos da trajetória de Bortoleto. Ele não chegou onde está por acaso. Desde os primeiros passos no kart, sempre mostrou determinação incomum, aquela forma que separa os que apenas sonham dos que transformam o sonho em realidade. Na Fórmula 3, conquistou o título logo uma estreia sem pedir licença, mostrando que não estava ali para aprender devagar, mas para dominar. Na Fórmula 2, repetiu a façanha, consolidando uma reputação que poucos em sua idade podem ostentar. Esse histórico serve como prova de que não estamos falando de alguém que apenas observa o esporte, mas de alguém que o compreende em sua essência, em sua glória e em suas injustiças. Sua voz, por isso, carrega peso. Quando diz que Drugovich merecia estar ali, ele fala não só como um compatriota solidário, mas como alguém que entende o custo real de cada conquista e o quão cruel é quando esse custo não se traduz em oportunidade. O ponto fascinante é como essa declaração ressoa dentro do próprio futuro de Gabriel. Ele sabe que a Fórmula 1 é um tabuleiro de xadrez, onde cada palavra dita pode ser interpretada como movimento estratégico. Ao se alinhar à causa de Drugovich, ele não apenas ganha a simpatia da torcida brasileira, que há anos clama por justiça e espaço para seus talentos, mas também fortalece sua imagem como piloto consciente, maduro e capaz de lidar com os bastidores de forma inteligente. Isso o coloca numa posição delicada. Ao mesmo tempo que se ergue como herói para muitos, pode atrair olhares atentos daqueles que veem qualquer posicionamento como ousadia demais para um novato. E se isso for justamente o que Gabriel deseja? Mostrar ao mundo que não será apenas mais um no grid, mas um personagem central, disposto a questionar, a desafiar e a marcar posição desde cedo. Os próximos desafios de Gabriel, portanto, vão além da pista. Claro, ainda existe a necessidade de se provar corrida após corrida, de transformar boas atuações em resultados concretos, de dar continuidade à surpreendente performance que já arrancou elogios de nomes lendários da categoria. Mas agora há também a questão de sustentar essa imagem de jovem líder, de equilibrar a agressividade nas palavras com consistência no desempenho. Não basta ser um talento, é preciso ser um talento que resista às pressões e que se erga quando tudo conspirar contra. O 6º lugar conquistado recentemente mostrou que ele já tem força para disputar mais do que apenas a honra de terminar corridas. Mas agora o desafio é maior: manter o foco em meio a turbulências políticas, continuar acelerando com coragem e se preparar para um futuro em que talvez seja ele quem represente não apenas a nova geração de pilotos, mas também a nova voz da Fórmula 1. Assim termina o primeiro capítulo dessa jornada, com Gabriel Bortoleto não apenas correndo, mas também falando, não apenas pilotando, mas inspirando. Um jovem que começa a mostrar que o futuro pode ser seu, dentro e fora das pistas, transformando cada frase, cada curva e cada conquista em um símbolo de algo maior. O posicionamento firme de Gabriel Bortoleto sobre a ausência de Felipe Drugovich na Fórmula 1 não é apenas um detalhe no noticiário, é um reflexo de algo maior que ecoa no próprio caminho que ele trilha agora.
Afinal, falar sobre as dificuldades de outros também é, de certo modo, falar sobre as suas. A cada volta que dá, a cada treino, a cada entrevista, ele sente na pele o peso de ser uma promessa transformada em realidade. Mas até onde esse rótulo pode impulsioná-lo? E em que momento ele pode se tornar um fardo? O futuro de Gabriel não depende apenas da equipe, do carro ou do destino. Depende também da sua capacidade de reconhecer suas imperfeições e lapidá-las, até que se transformem em armas letais contra o grid mais feroz do automobilismo mundial. O 6º lugar conquistado recentemente mostrou um lampejo do que ele pode ser, mas também deixou evidente que, apesar do talento puro, ainda há um caminho de amadurecimento inevitável. Gabriel é ousado, e essa ousadia já o levou a resultados impressionantes, mas também o fez rodar quando quis forçar além do limite, quando o coração acelerou mais que a razão. É aqui que mora seu maior desafio: transformar a chama intensa em fogo controlado, aprender a dosar a agressividade e a paciência, saber a hora de atacar e a hora de esperar. Essa transição entre talento bruto e piloto completo é a que separa os que brilham por instantes dos que marcam gerações. Mas não é só dentro do cockpit que o desafio se desenha. O paddock é um lugar onde alianças mudam a cada assinatura, onde interesses falam mais alto que méritos e onde até mesmo as vitórias podem ser ofuscadas por narrativas políticas. Bortoleto, ao se posicionar sobre Drugovich, mostrou que tem consciência desse jogo, mas também expôs que pode ser alvo dele. Um novato que fala demais pode ser visto como um incômodo. Um novato que fala com clareza e mostra resultados pode ser visto como líder. Em qual dessas duas imagens ele será enquadrado? Essa é uma pergunta que só o tempo responderá, mas é um risco calculado que ele parece disposto a assumir. Isso nos leva a imaginar: será que Gabriel já compreende que, para ser lembrado, não basta vencer corridas, mas também deixar sua marca como personagem central da narrativa da Fórmula 1? Dentro da equipe, os desafios não são menores. Ele precisa se consolidar em um ambiente que ainda busca estabilidade. Em uma Sauber que se prepara para virar Audi, mas que por enquanto vive entre altos e baixos? Como jovem, ele pode cair facilmente nas armadilhas da comparação. Será que está entregando mais que seu companheiro? Será que está chamando a atenção dos engenheiros da maneira certa? Cada treino e cada corrida se tornam provas silenciosas, onde não apenas o cronômetro importa, mas também a impressão que deixa nos bastidores. Em um mundo tão competitivo, até o silêncio de um engenheiro pode significar elogio ou crítica. Gabriel precisa aprender a decifrar esses sinais e a crescer com eles. É inspirador pensar que, mesmo em meio a tantas pressões, ele não recua. Ao contrário, ele fala, se expõe, arrisca, porque entende que não há glória para os que se escondem. A história do automobilismo mostra que os grandes nomes sempre foram personagens de coragem dupla, a de acelerar contra o relógio e a de enfrentar o peso das expectativas. Gabriel começa a mostrar que pertence a essa linhagem. Mas o desafio é brutal. Um erro pode ser usado contra ele. Uma corrida ruim pode se transformar em manchete dura. E a sombra do rótulo de promessa pode se tornar pesada demais. É nesse ponto que ele deve se reinventar, dia após dia, cultivando não apenas a velocidade, mas também a resiliência psicológica que diferencia os campeões. E o público, que acompanha cada movimento, também joga seu papel. Os brasileiros olham para ele com a esperança de reviver dias de glória que parecem distantes demais. Esse olhar é inspirador, mas também é cobrança. É como se a cada curva não fosse apenas ele pilotando, mas uma legião inteira desejando sua vitória. Gabriel sabe disso, sente isso, e talvez seja justamente esse peso que o fortaleça. É na pressão que os diamantes se formam. E se ele for mesmo o diamante que todos esperam, é nesse ambiente hostil que vai brilhar ainda mais. Assim, o segundo capítulo dessa jornada deixa claro que Gabriel Bortoleto não enfrenta apenas rivais dentro da pista, mas enfrenta a si mesmo, as expectativas, as armadilhas e as narrativas do paddock. Onde ele pode melhorar? Em tudo aquilo que transforma um piloto veloz em um piloto lendário. Paciência, consistência, estratégia e maturidade. O talento já está lá, visível e inquestionável. Agora o que resta é polir, ajustar e evoluir. Se ele conseguir, não será mais apenas uma promessa brasileira, será a resposta que todos aguardam há anos. Se o presente de Gabriel Bortoleto já é intenso, o futuro da Fórmula 1 promete ser ainda mais turbulento. E, em meio a esse caos que se desenha, existe um detalhe que pode transformar completamente o destino do jovem brasileiro. A revolução que começa em 2026.
Novos regulamentos, novas montadoras, novos pilotos, novas narrativas. O cenário perfeito para quem está chegando com fome e coragem de se impor. A Fórmula 1 que veremos em poucos anos não será a mesma. A entrada da Audi, a pressão da Andretti, a busca das equipes por jovens talentos que carreguem bandeiras nacionais e atraiam mercados inteiros. Tudo isso abre espaço para pilotos que representem mais do que apenas velocidade. E é aí que Gabriel ganha vantagem. Ele não é só um piloto talentoso, ele é a esperança de um país órfão de heróis nas pistas. No momento em que o Brasil ainda chora a ausência de um representante fixo, um garoto de 20 anos pode ser exatamente o trunfo de marketing, política e paixão que qualquer equipe gostaria de ter. A dança das cadeiras já começou, mesmo que de forma silenciosa. Pilotos veteranos sabem que o relógio está correndo contra eles e equipes enxergam que é hora de apostar em sangue novo. A pergunta que paira é: quem será ousado o suficiente para confiar em Bortoleto no momento certo? Será a Audi, que busca construir não apenas um carro, mas uma identidade própria? Será que uma equipe intermediária pode vê-lo como uma aposta perfeita para explodir no futuro? Ou será que, de forma surpreendente, um gigante já estabelecido o colocará em seu radar, lembrando que a Fórmula 1 sempre amou histórias de ascensão meteórica? E se engana quem acha que Gabriel não percebe essas brechas. Cada entrevista, cada posicionamento, cada corrida que ele entrega não é apenas uma volta no cronômetro. É uma forma de avisar ao paddock: eu estou aqui e não vou esperar sentado pela oportunidade. O simples fato de ele ter levantado a voz em defesa de Felipe Drogovic já o coloca em destaque. Enquanto muitos preferem o silêncio, ele escolhe a coragem. E a Fórmula 1, que é um espetáculo tanto dentro quanto fora da pista, precisa de personagens que falem, que dividam opiniões, que causem impacto. A chegada de 2026 será um divisor de águas. Motores novos, equipes redesenhando seus projetos, patrocinadores exigindo rostos diferentes para carregar suas marcas. Gabriel se enquadra em todos esses pontos. Ele representa a juventude, talento e um mercado gigantesco sedento por um nome para chamar de seu. E aqui entra uma teoria que já começa a ganhar força nos bastidores. Se a Audi realmente quiser conquistar espaço imediato, não será suficiente investir apenas em tecnologia. Eles precisarão de emoção, de narrativa, de um piloto capaz de unir técnica e carisma. Quem melhor do que um brasileiro que já carrega o peso de uma nação? Claro, nada disso será fácil. As portas se abrem, mas também podem se fechar rapidamente. Gabriel precisa se manter visível, consistente e cada vez mais maduro. O horizonte da Fórmula 1 é promissor, mas também traiçoeiro. Para cada vaga que surge, há 10 pilotos prontos para lutar por ela. E o detalhe é que não basta ser rápido, é preciso ser inesquecível. A boa notícia é que Gabriel já entendeu isso. Sua forma de se expressar, sua presença em treinos e corridas e até as pequenas polêmicas que não tem medo de encarar mostram que ele sabe como se manter em evidência. O futuro da F1 será moldado por ousadia. E talvez seja justamente essa ousadia que fará de Gabriel não apenas parte do grid, mas parte da história. Porque quando todos esperam a escolha óbvia, é a escolha inesperada que muda o jogo. E se existe alguém com potencial para ser esse ponto de virada, é ele. O garoto que muitos subestimam hoje pode ser exatamente o nome que fará a Fórmula 1 respirar novos ares.